paz a todos os que se reúnem aqui no site da Igreja de Fátima em torno da palavra. Vamos nos preparar agora para a leitura orante da Bíblia, rezando a oração do Divino Espírito Santo. Vem, Divino Espírito Santo, abrir o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração para a escuta e vivência da Tua palavra. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de Deus na história da humanidade. Que a Tua palavra transforme a nossa vida. Amém. Padre Ivan, qual o primeiro passo para iniciarmos a leitura orante da Bíblia? O primeiro passo é que a gente esteja bem e, como a gente fez a oração ao Espírito Santo, então a gente se sente muito mais confortável, muito mais tranquilo, muito mais sereno. Então esse primeiro passo, existe uma leitura do Evangelho, literalmente a leitura, e que a gente vai também cuidar da palavra de Deus. E depois o teu texto diz literalmente para nós, onde a gente vai destacar, ressaltar algumas frases, algumas palavras que chamaram mais a nossa atenção. E neste domingo, dia 17 de novembro, a Igreja celebra o 33º domingo do tempo comum. E o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19, fala sobre a visão de futuro, ser vigilantes e se preparar. Vamos ouvir. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e também: Chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Padre Ivan, agora que já ouvimos então o Evangelho, quais são as frases, as palavras que podemos destacar literalmente? O texto é um texto muito bonito e a gente pode destacar, assim como também quem está participando conosco, destacar algumas palavras e frases. Eu vou destacar, por exemplo, pessoas que estavam falando como era o templo, diz a leitura, né? E que o templo era enfeitado, estava todo bonito, né? Com pedras e coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então a oferta é importante. E Jesus diz uma coisa: chegará o dia em que tudo isso vai ser destruído e que não ficará pedra sobre pedra. Então pedra aí é importante, né? E eles perguntaram também: quando será isso? Essa interrogação de quando será isso é importante. E Jesus não vai responder quando isso vai acontecer, né? Ele só vai dizer: olha, tome cuidado, porque para que ninguém engane a vocês, porque muitos vão aparecer em meu nome, mas que não fazem parte de mim. Ele vai dizer a palavra Messias, que é importante, Messias, e dizer também para nós que não tenham medo. Essa questão de não ter medo é importante.
porque vai haver guerras, vai haver revoluções, tribulações, mas ninguém se apavora com isso. Ele vai dizendo a leitura, né? Isso vai acontecer, mas que ninguém também entre aí em pânico. Uma nação vai guerrear contra outra. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e muitas epidemias. São palavras que chamam a nossa atenção para a realidade nossa. Coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas ainda não é o fim. É bonito quando ele diz isso. Ele diz: vocês serão presos e até incrédulos para ser julgados por causa do meu nome, por serem meus seguidores. Então, ser seguidor de Cristo é uma frase que chama a atenção. Serão levados até os reis, aos governadores, para serem julgados. Ele diz ainda: não fiquem preocupados. Ora, no mundo de hoje a gente não ficar preocupado, então essa palavra chama muita atenção. A questão da defesa, ele fala muito isso. A sabedoria, os amigos, os inimigos. Depois ele vai chamar a atenção para os irmãos, para os parentes, para os amigos, né? E alguns até serão mortos. A gente pode ser odiado, podemos até perder tudo, ele vai dizer. E um fio do cabelo da cabeça de vocês não cairá sem que seja da vontade do Pai. Fiquem firmes. Né? E ele vai ainda colocar também uma expressão bonita, né? Nos colocando também nessa dimensão de quem está com essa visão de futuro, para não ter medo, para não se preocupar com isso. Então são palavras e frases que a gente vai, assim, lembrando e que chamam a nossa atenção. Por exemplo, tome cuidado para ser não enganado. Hoje a gente tem que ter maior cuidado para não ser enganado, nem pela fé, nem pelas pessoas, nem pelo mundo, e nem a gente também se enganar diante de Deus, né? Porque a palavra de Deus é firme. Né? Muitos vão aparecer em meu nome. Então são frases que chamam a atenção e que a gente tem que ter sabedoria e discernimento para poder compreender, não é? Mas aí já seria outro passo da Bíblia. Primeiro é só para a gente repetir frases e palavras. E dando continuidade à leitura orante da Bíblia, Padre Ivan, o próximo passo seria a gente saber interpretar o que o texto diz para cada um de nós, né? Então, qual a mensagem contida nesse Evangelho? O Evangelho trata da visão do futuro, mas no sentido de que é uma palavra aqui difícil que eu vou dizer, trata da parousia. O que é a parousia? É o fim do mundo, é o fim dos tempos. Quando a gente fala em fim do mundo, muita gente às vezes até fica meio louco, né? Porque não entende bem. O que Jesus, quando ele vai dizer que vai chegar ao fim, o final, é um tempo indefinido. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2.000 anos, a 3.000 anos, a gente não sabe. E isso não fica definido. Por quê? Porque não é importante a gente saber o dia que a gente vai morrer, mas saber o dia em que nós estamos preparados. Ora, não é bom a gente saber o dia que vai morrer ou vai passar, mas saber se eu estou preparado para isso. Então, tudo isso que ele professa, né, das epidemias, das doenças, dos sinais terríveis, então tudo isso vai acontecendo e que a gente pode até ser julgado por isso. Mas a gente pode perder tudo, mas a gente não pode perder Deus. Por isso que o Evangelho diz que chegará um dia. Essa expressão era muito utilizada pelos profetas para dizer algo, um futuro indefinido. Isso é importante a gente saber, um futuro indefinido, mas saber ao mesmo tempo que Deus intervém na história. E se Deus intervém na história, Deus também vai salvar todos os povos. O importante é que a gente permaneça vigilantes e preparados para o encontro com Deus. Então, se a gente está preparado, ele vai dizer: olha, nem um fio de cabelo de vocês será perdido, porque Deus continua firme. Né? Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. A salvação virá pela nossa firmeza. Então, o texto expressa para nós algo muito interessante. Por isso que os bispos falam em Aparecida, né? E lembraram a gente de uma forma muito bonita.
É preciso fundamentar o nosso compromisso missionário e toda a nossa vida na rocha da Palavra de Deus. Documento de Aparecida 247. E é interessante a gente também se perguntar se a nossa vida está firme nesta palavra. Então esse segundo passo vai exigir de mim a minha mensagem. Qual é a mensagem? Será que realmente eu estou firme nessa palavra? Será que realmente eu estou confiando nessa palavra? E aí a palavra de Deus vem nos colocar a firmeza. Este terceiro passo da leitura orante da Bíblia é o que o texto me leva a dizer a Deus. Eu convido você a rezar junto comigo a oração do bem-aventurado Alberione. Jesus, Mestre, que eu pense com a tua inteligência, com a tua sabedoria, que eu ame com o teu coração, que eu veja com os teus olhos, que eu fale com a tua língua, que eu ouça com os teus ouvidos, que as minhas mãos sejam as tuas, que os meus pés estejam sobre as tuas pegadas, que eu reze com as tuas orações. O novo olhar é sempre, no quarto passo, é a contemplação. E contemplação significa vida e missão, missão e vida. Então, nesse novo olhar, é importante que cada um de nós, depois deste evangelho, pergunte a nós mesmos: será que nós estamos nos preparando para o encontro com Deus? Ou a gente acha que isso não vai acontecer, ou a gente acha que está muito distante? O texto de hoje diz que pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Então é preciso estar preparado. Então o meu novo olhar é que eu me prepare, que eu esteja preparado para este encontro com Deus. Esse encontro com Deus que eu vou fazer, vou realizar a partir da oração, a partir da palavra, do meu testemunho e da minha fé. Bom, Padre Ivan, então agora para a gente terminar a nossa leitura orante da Bíblia, para encerrar, eu peço que o senhor deixe aqui uma bênção para todos os internautas que estão acompanhando a leitura orante da Bíblia pelo site da Igreja de Fátima. A bênção é sempre importante. Quando a gente abençoa alguém, a gente está dizendo: olha, que você fique com a bênção de Deus, mas deixe a bênção também comigo. E a bênção de hoje nós vamos fazer também baseado na Bíblia. É da leitura, o livro dos Números, capítulo 6, versículo 24 a 27, que era uma bênção que eles sempre utilizavam no primeiro dia do ano. Então é uma bênção festiva, e por isso que é uma bênção muito importante, né? Então vamos fazer esta bênção, lembrando todos os nossos internautas, todos que nos acompanham neste site. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Abençoe-nos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.